Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? É uma alegria muito grande poder estar aqui, mais uma vez, nesta noite, juntamente com você, para junto nós meditarmos na Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, pedirmos a direção de Deus para a palavra que o Senhor irá falar aos nossos corações nesta noite. Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, por este momento de estar aqui, Senhor, podendo transmitir a Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada vida, cada pessoa, cada família, neste momento, Senhor, toma em Tuas mãos e que a Tua palavra alcance os nossos corações nesta noite. Que os nossos corações sejam terra boa, terra fértil, para receber a Tua semente nesta noite. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você nesta noite para nós lermos a palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que Deus se diga abençoar lida a sua palavra. Meu amado, nesta noite eu quero meditar com você sobre o tema: onde está o teu coração? O texto que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso, é um texto lindo, é uma palavra de Jesus, um ensinamento de Jesus. E o texto diz que, para nós, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ou seja, há uma grande preocupação no coração de muitas pessoas em ajuntar tesouro, em fazer fortuna e se tornarem muitos e muito ricos. Meus amados, olha, o texto não quer dizer que nós não podemos ser ricos. O texto não está dizendo que eu e você não podemos ser bem de vidas, não podemos realizar nossos planos, nossos projetos, trabalhar e, se Deus permitir, ser bem-sucedido. Precisamos entender o texto. O texto está dizendo que nós não devemos ajuntar, ele diz, para vós, tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam. Porque, meus amados, aonde está o tesouro, está também o coração do homem. E aí, eu quero levar você, neste momento, a refletir comigo quantas pessoas já perderam a vida e quantas fizeram algo de errado, ou até mesmo tiraram a vida de alguém por causa de riqueza. Quantas pessoas já foram assassinadas, quantas vidas dizimadas por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa da ganância, por causa daquilo que está além, por aquilo que o homem acaba, pela sua ganância, cometendo, praticando, fazendo. Então o coração do homem, ele começa a distanciar de Deus, das coisas de Deus, e elas vão ficando presas nas coisas
materiais deste mundo. Porque, meu amado, não é pecado ser bem-sucedido. É bênção de Deus. Se Deus permitir você, né, ser bem de vida, próspero, isso é uma bênção de Deus. Aquilo só torna ruim, só torna péssimo aos olhos de Deus, quando as pessoas começam a trocar, né? Começam a se distanciar de Deus por causa das riquezas, por causa dos bens materiais. O que acaba acontecendo com o ser humano, e é muito notório isso, que por causa das coisas materiais, por causa da riqueza, ou por causa da ganância de ter, cada vez mais, o homem, ele distancia o seu coração de Deus. O seu coração passa a ficar focado nos bens materiais. Ele passa a viver simplesmente para os bens materiais. Esquece de Deus, esquece da palavra de Deus, começa a não ter mais tempo para as coisas de Deus, aí já não tem tempo para ler a Bíblia, aí já não tem tempo para ir na igreja, aí não tem tempo para orar, e a sua vida começa a ficar em torno de crescer, prosperar, ter mais, e as coisas do reino de Deus, elas vão ficando de lado. Às vezes nem em segundo plano, terceiro, quarto plano. Isso é um grande erro do ser humano. Por isso o texto está dizendo que nós não devemos juntar tesouro, ou seja, porque o coração do homem, ele acaba sendo colocado aonde está o vosso tesouro. Mas Jesus está dizendo que em vez de juntarmos tesouro na terra, devemos ajuntar tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde a traça não destrói. Quantas pessoas têm perdido a vida através dos furtos, dos roubos? Quantas pessoas têm ido parar na cadeia, ou as mesmas até perdido as suas vidas, porque vão para o caminho do mal, para se enriquecer de forma ilícita, e acabam assim, indo na contramão. Muitos vão sendo presos, outros acabam perdendo a vida, e outros acabam vivendo uma vida péssima, ruim, porque estão voltados nessa direção. Então, meu amado, o texto quer dizer para nós, no versículo aqui 20, diz, mas ajuntai para vós tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E ele vai dizer no versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Sabe quem falou isso? O próprio Jesus, que é o próprio Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, e que conhece perfeitamente o homem por dentro e por fora. Como é bom quando a gente dá ouvido à palavra de Deus, como é bom quando a gente crê na palavra de Deus, porque isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor. Meu amado, a Bíblia diz para nós, a palavra de Deus diz para nós, que nós devemos colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, e as demais serão acrescentadas. Mas quando o ser humano ele está voltado para as riquezas desta vida, ele não coloca Deus em primeiro lugar. O seu coração não está em Deus. A sua visão, o seu foco não estão nas coisas do reino de Deus, estão focados nas coisas deste mundo. E muitas pessoas estão se afastando de Deus, muitas já se afastaram de Deus, muitas pessoas já se distanciaram de Deus. Eu creio que você que está me ouvindo, talvez possa ter passado por isso, ou possa conhecer alguém que está nessa situação. Quão triste é, meu amado, porque, meu amado, as coisas deste mundo, elas são passageiras, as coisas deste mundo vão passar. As riquezas, as glórias, as fortunas desta vida, elas vão passar. Assim como eu e você também nesta vida, vamos passar. Nós não vamos ficar eternos aqui nessa terra. E há muitas pessoas que acham nessa ilusão, voltado para as coisas deste mundo, ele acaba achando que talvez vai viver eternamente aqui, mas nós não vamos. E quando então nós vamos num velório,
estamos ali diante daquele corpo estendido, a gente começa a pensar, olha, amanhã ou depois, não sabemos o dia, também vamos estar naquela posição. E é por isso, meu amado, que a palavra de Deus, ela nos adverte. A palavra de Deus, ela vem para nos abrir os olhos. A palavra de Deus, ela vem para nos conscientizar que nós devemos voltar o nosso pensamento, os nossos olhares, o nosso foco para Jesus. Para Jesus, para que não venhamos nos perder com as coisas materiais desta vida. Porque, meu amado, muitas acabam abandonando a Deus, muitas pessoas acabam virando as costas para Deus, e isso é terrível. Quantas pessoas fazem isso? Porque o homem coloca valores nas coisas materiais, e não nas que são do reino de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, que elas deixam de vir à casa do Senhor, deixam de buscar a Deus, por quê? Porque elas têm que trabalhar mais, porque elas têm que fazer outras coisas mais, e aí começam a não valorizar as coisas celestiais. Este é o maior erro do ser humano. O maior erro do ser humano. O trabalho, a família, os planos, os objetivos, eles acabam estando em primeiro plano. E Deus fica para segundo, terceiro ou quarto plano. Mas aí eu quero levar você a pensar comigo, nesta noite. Quem é que deu a vida para nós? Quem é que nos sustenta? Quem é que governa todo este mundo? Então, a nossa vida ela está nas mãos de quem? De Deus. Então, Deus está no controle. Deus é soberano. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Quem disse isso foi o próprio salmista. Ele será bem-sucedido, porque a sua confiança não está nas coisas terrenas. Quantas e quantas pessoas estão sendo decepcionadas, são decepcionadas, porque confiam na sua riqueza, porque confiam nos amigos, porque confia nos bens materiais, mas há momentos nesta vida, meu amado, que os bens materiais, que a riqueza, que a fama, que o sucesso não vão resolver, e um deles é quando o homem está diante da morte, nada vai resolver, só Deus, porque Ele tem todo o poder para salvar o homem da perdição eterna e levá-lo para a glória. Então, meus amados, Deus ele está no controle. Aquilo, meus amados, que nos afasta de Deus, eu quero dizer para você nesta noite, não é bênção. O que nos afastar de Deus não é bênção. Porque nada pode nos afastar de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nada deve nos afastar de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos afastar da presença de Deus. Tudo aquilo que vier nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus lhe conceder, seja bens materiais, o que Deus colocar em suas mãos deve, meu amado, aproximá-lo de Deus. E essa é a reflexão que nós devemos fazer. Eu estou me aproximando de Deus? Ou eu estou me distanciando de Deus? Aquele carro que Deus me deu está me aproximando de Deus? Ou está me distanciando de Deus? Aquele bom emprego que Deus me deu, aquela boa casa, aquela boa família que Deus me deu, está me aproximando de Deus ou está me distanciando de Deus? Porque aquilo que me distancia de Deus não é bênção para a minha vida. Porque o nosso coração, ele começa a andar nessas direções. Por isso, meu amado, nós não devemos olhar o coração, nós devemos olhar a palavra de Deus. Nós devemos caminharmos andando pela palavra de Deus, e diz a palavra de Deus, nós devemos orar e vigiar para não entrarmos em tentação. E devemos assim, então, meus amados, voltarmos, assim como está aqui o conselho de Jesus. Ele diz, né? Porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Ele diz que nós devemos juntar tesouro nos céus. Porque quando você começa a juntar tesouro no céu,
o seu coração vai estar voltado para as coisas de Deus. Pastor, mas como é que eu junto tesouro no céu? Nós juntamos tesouro no céu, meu amado, quando nós priorizamos tudo aquilo que é do reino de Deus: leitura da palavra, comunhão, adoração, testemunho, vivência na palavra de Deus, vida voltada para Deus. Quando nós nos dedicamos a Deus, os nossos dons, os nossos talentos, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós colocamos tudo que temos e a nossa vida nas mãos de Deus, aí, meu amado, o nosso coração, ele não fica preso aqui neste mundo. E eu quero trazer aqui um grande exemplo de um homem, servo de Deus, que ele não estava preso às coisas deste mundo. Sabe quem era este homem? Este homem era Jó. Jó, meus amados, passou por uma provação muito grande. Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. Jó era um homem rico. Jó era um homem poderoso. Jó tinha muitos filhos, uma linda família, muita riqueza. Jó era próspero, um homem realizado financeiramente. Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a riqueza, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu até a saúde. Mas Jó não perdeu a sua fé em Deus. Sabe por quê? Porque Jó, ele não servia a Deus, ele não adorava a Deus pelos bens, pela riqueza, porque o coração de Jó não estava preso nos bens materiais, mas sim nos bens e nas riquezas celestiais. Diante da palavra da sua esposa, quando ela disse: abandona esse teu Deus, olha como é que você está, você ainda vai continuar servindo esse teu Deus? Jó diz: louca mulher, nu eu vim para este mundo, nu eu voltarei. O que ele estava querendo dizer? Tudo pertence a Deus. Então, meu amado, isto é juntar o tesouro do reino de Deus, é quando nós priorizamos o reino de Deus. E quando nós priorizamos o reino de Deus, nós vamos querer dar o melhor para Deus. A nossa vida, o nosso talento, os dons, os bens, nós vamos querer contribuir para que o reino de Deus cresça e prospere cada dia mais. Porque o nosso coração está lá. E quando vem algumas percas materiais, alguns danos materiais, sejam eles na saúde, sejam eles na família, aonde for, nós não abandonamos Deus. Porque o nosso coração está na pátria. Quantas pessoas que vieram para as igrejas pedindo uma bênção para Deus. Outros receberam a bênção, abandonaram Deus, abandonaram a igreja. Outros não receberam a bênção, abandonaram Deus e abandonou a igreja. Sabe por quê? Porque estavam voltados nas coisas materiais. Este é o maior erro do ser humano, buscar a Deus por bens materiais. Nós devemos buscar a Deus e adorar a Deus pelo que Deus é. Ele é o Criador, o sustentador, o Salvador, e só nele há salvação, e foi Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, e a Ele nós devemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Devemos servi-lo pelo que Ele é, pelo que Ele já fez por nós, e não por aquilo que Ele vai fazer. Há muitas pessoas fazendo barganha com Deus. Meu amado, Deus não é Deus de barganha. Deus não quer isso. Isso é muito triste aos olhos de Deus. Então devemos priorizar a leitura da palavra de Deus, devemos priorizar estar na igreja. Quantas pessoas que arrumam desculpas para não ir à igreja adorar a Deus? Quantas pessoas arrumam desculpas para não servir a Deus com seus dons, com seus talentos? Como é bom adorar a Deus! Isto é, meu amado, juntar tesouro na pátria celeste. Testemunhar de Jesus, aonde quer que estejamos, seja na escola, seja no trabalho, aonde quiser, testemunhar do nosso Deus, desse Deus poderoso. Podemos também contribuir
com os dízimos, com as ofertas, meus irmãos. Quantas pessoas têm dificuldades de entregar o seu dízimo que pertence ao Senhor, de entregar a sua oferta, investem muito dinheiro nas coisas deste mundo e não conseguem investir um pouco nas coisas do reino de Deus, que são eternas. Nós precisamos amar as coisas do reino de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que prioriza o reino de Deus, as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Porque o dono da obra é Deus. Ele é o dono da obra. A Bíblia diz que aquele que realmente não se coloca diante de Deus, aquele que realmente não se esforça, não valoriza, ele está deixando de ajuntar tesouro na glória celestial. A Bíblia também vai dizer que aquele que não entrega o que é do Senhor, ele está roubando do Senhor, porque pertence ao Senhor. E isso não traz bênção sobre a vida da pessoa. Meu amado, devemos entender que, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se você nessa vida está juntando tesouro na pátria celeste, buscando as coisas do reino de Deus, o teu coração está lá. Mas se você estiver nessa terra, preocupado com as riquezas deste mundo, deixando as coisas de Deus, porque você precisa trabalhar mais, você precisa avançar mais, você precisa fazer mais, e aí você não importa com as coisas de Deus. O que eu quero dizer, meu irmão, que o texto está dizendo que você não tem que deixar de trabalhar, você não tem que deixar de estudar, você não tem que deixar de ter seus planos e realizações, não é isso. O texto está dizendo que nós temos que trabalhar, nós temos que planejar, nós temos que ter as nossas realizações, mas em primeiro lugar deve estar as coisas do reino de Deus. Ou seja, eu não posso trocar, eu não posso deixar as coisas de Deus em segundo plano, porque eu tenho que colocar as minhas, que são materiais, em primeiro plano. Aí consiste o maior erro do homem. E ele começa a colocar o seu coração nas coisas deste mundo e esquece das coisas celestiais. A morte vem, o abraço o leva, porque nós não sabemos até quando vamos viver, não sabemos até quando o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja, mas Ele vai buscar, e um dia vamos partir também. E eu quero nesta noite perguntar, onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Porque o texto vai dizer para nós claramente que não dá para servir a dois senhores. Olha que texto lindo. Ele vai dizer que não dá. Ou você despreza um e serve o outro, ou ama o outro e despreza o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá. Não dá para dividir. O texto é muito claro, diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há pessoas que a riqueza virou o senhor da sua vida. O dinheiro virou o dinheiro, a fama, o sucesso, o poder virou o Deus da sua vida. Então, no seu coração não tem mais espaço para as coisas de Deus. Não tem mais tempo para as coisas de Deus. E aí é o grande engano. Porque essas coisas são passageiras e elas vão ficar todas por aí. Mas aqueles que forem fiéis com a sua vida e perseverarem, receberão a coroa da vida eterna. O que Deus tem prometido, meu amado, para aqueles que ajuntam tesouro nos céus, para aqueles que priorizam o reino de Deus, para aqueles que amam a Deus de fato, de verdade, e obedecem a sua palavra, e perseveram no seu caminho, eles receberão a coroa da vida eterna. E o que está preparado para os salvos é algo incomparável com qualquer riqueza deste mundo. A glória celeste, as mansões celestes, a nova Jerusalém, que ela está preparada para os salvos, é algo incomparável com as coisas deste mundo. A Bíblia diz que lá nós viveremos para todo sempre, com o Senhor, com o Rei dos Reis, e cada um receberá
das mãos do Senhor a sua recompensa. Por isso, meu amado, nenhum trabalho é vão no Senhor. Aqui nessa terra, a pessoa pode trabalhar muito, conquistar muito, mas um dia ele vai morrer e vai ficar tudo por aí. Mas aqueles que ajuntam tesouro no céu vão trabalhar muito, vão se esforçar muito, vão fazer muito, vão expandir o reino de Deus. E quando partir desta vida, um dia receberá do Senhor a sua recompensa, o seu galardão. Então vale a pena. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Está registrado na Bíblia. Cada um será recompensado segundo o que fez. Imagine quantas pessoas que vão entrar diante de Deus com as mãos vazias. Com as mãos vazias. Porque nesta vida só se preocupou com as coisas daqui, não se preocupou com as coisas celestiais. Então vão se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Nós não podemos apresentar diante de Deus com as mãos vazias, porque Deus está nos dando uma rica oportunidade, meu amado. Então, meu irmão, onde está o teu coração? Esta é uma pergunta que só você pode responder. Onde está o teu coração? O texto diz que nós devemos realmente colocar os nossos corações nas mansões celestiais, nas riquezas celestiais, porque assim o reino de Deus, ele vai acrescentar. Jesus disse aos seus discípulos, certa vez, os seus discípulos perguntou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, nós deixamos casas, nós deixamos planos, projetos e famílias e seguimos o Senhor. E o que nós vamos receber? Jesus disse para eles: não tenha ninguém que tenha deixado casas, pais ou bens ou alguma coisa que não receba tanto nesta vida, quanto mais na vida eterna. Meu amado, vale a pena investir no reino de Deus. Que nesta noite, eu não sei aonde você tem investido mais, eu não sei aonde tem estado o seu coração mais, mas pense nesta noite e coloque o seu coração na pátria celeste. Invista no reino de Deus, porque ele é eterno e Deus o recompensará. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você para nós orarmos juntos. E nesta oração, você pode colocar diante de Deus: Senhor, eu quero investir mais no teu reino. Eu quero ser bênção. Eu quero trabalhar mais no reino do Senhor. Senhor, tem alguma coisa que está assim me atrapalhando. Senhor, tira da minha vida. Deus é fiel. Ele vai fazer de você uma bênção. Amém? Você vai ser uma bênção na sua família, aonde você mora, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia! Vamos orar. Grandioso e eterno Deus. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado porque esta palavra nos adverte, nos conscientiza, Senhor. Que nós não devemos estarmos voltados para as coisas deste mundo, porque são passageiras, vão ficar por aí. Mas que nós devemos estar voltados para as coisas celestiais, para, em primeiro lugar, o teu reino, Senhor, porque são eternos, sabendo que o Senhor recompensará cada um daqueles que perseverarem, permanecerem, forem fiéis ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a cada dia a sermos fiéis ao Senhor. Ó Deus, não deixe que o nosso coração esteja voltado para as coisas deste mundo, mas que o nosso coração esteja nas mansões celestiais, nas riquezas celestiais. Ó Deus, tome em tuas mãos nesta noite cada vida, cada pessoa, Senhor, que ouviu esta mensagem, trabalhe em cada coração, realize a boa obra do Senhor. Ó Deus, é o que pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus abençoe poderosamente a sua família, que a bênção de Deus ela esteja sobre a sua vida. E assim então nós encerramos este momento em nome de Jesus. Amém.